O lustre de cristal no teto da mansão dos Monteiro brilhava intensamente, lançando reflexos gélidos sobre o piso de mármore italiano. Luciana Silva, uma mulher de traços marcantes e olhar sereno, permanecia em silêncio no canto do salão luxuoso. Ela observava a elite de São Paulo circular com taças de champanhe francês, conversando sobre ações e propriedades com uma futilidade que lhe revirava o estômago. Ninguém ali imaginava que a jovem nascida nas vielas de Paraisópolis carregava em sua bolsa simples um documento que mudaria o mundo. Aquele papel representava um acordo assinado de 30 bilhões de dólares em inovações. O ar no salão parecia sufocante para Luciana, contrastando com a magnitude da vitória que ela acabara de conquistar em sigilo. Durante anos, ela suportou calada os sussurros cruéis e os olhares de desprezo da família do marido, apenas para proteger seu grande projeto de tecnologia agrícola. O contrato monumental não era apenas dinheiro, mas a promessa de transformar terras áridas em celeiros de esperança para milhões de brasileiros. No entanto, naquele ambiente impregnado de arrogância e futilidade, o valor de uma pessoa era medido apenas pelos sobrenomes tradicionais e pelas joias pesadas que exibiam no pescoço. De repente, a música clássica que embalava a festa foi interrompida de forma abrupta e intencional. Dona Vitória Monteiro, a matriarca da família, caminhou até o centro da sala com a postura rígida de uma rainha prestes a julgar seus súditos. Seus olhos frios, emoldurados por rugas de uma vida amargurada, fixaram-se diretamente em Luciana com um desprezo palpável. A velha senhora, cujo império do café há muito desmoronava sob o peso de dívidas escondidas, precisava de um bode expiatório para aliviar suas próprias frustrações. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto todos aguardavam o espetáculo humilhante que se desenharia. Minha querida nora, começou Vitória, sua voz ecoando com uma falsa doçura que escondia lâminas afiadas. Acredito que já passou da hora de termos uma conversa franca sobre o seu papel nesta família e o que você representa. Os convidados se aproximaram sutilmente, sedentos pelo drama da alta sociedade. Mateus, o marido de Luciana, desviou o olhar para o chão, incapaz de confrontar a autoridade esmagadora da mãe. A covardia dele, antes uma decepção dolorosa, agora apenas confirmava a decisão que Luciana já começara a tomar em seu coração ferido. Ela respirou fundo, aguardando o inevitável golpe. Você entrou em nossa casa, vinda da lama de Paraisópolis, trazendo consigo apenas as roupas do corpo e a sua mediocridade. Prosseguiu a matriarca, erguendo o queixo com arrogância infinita. Nós a vestimos, nós a alimentamos e lhe demos um nome respeitável na sociedade paulistana. Mas os tempos são difíceis, e nossa família exige lealdade e contribuição. O que você faz, Luciana, além de consumir nossos recursos e manchar nossa linhagem com a sua presença insignificante? A humilhação pública era uma arma calculada para quebrar o espírito da nora perante os olhos curiosos e maldosos de toda a elite local. Isabella, a herdeira de um banco que Vitória desejava como nora, riu baixinho, cobrindo a boca com uma taça. Esse som cortou o silêncio da sala, incentivando a matriarca a continuar seu ataque implacável. Luciana manteve a postura reta, sentindo o toque frio do colar de diamantes em seu pescoço, uma peça que nunca desejou usar. Ela sabia que aquelas pedras brilhantes eram grilhões disfarçados de privilégio, uma tentativa de sufocar suas raízes, a verdadeira riqueza. Ela refletia em silêncio absoluto. Estava apenas em sua mente brilhante e em seu caráter inabalável perante aquela tempestade de maldade explícita. Portanto, declarou Vitória, estendendo a mão ossuda na direção de Luciana, se você não pode contribuir para a grandeza do sobrenome Monteiro, não tem o direito de ostentar nossos símbolos. Tire agora mesmo este colar de diamantes da minha bisavó e esses brincos de esmeralda. Eles pertencem a mulheres de sangue azul, mulheres que compreendem o verdadeiro sacrifício por uma dinastia.
O choque percorreu alguns convidados, mas ninguém ousou intervir. A crueldade nua e crua daquela exigência não era apenas sobre joias, era um esforço deliberado para retirar de Luciana a sua dignidade e reduzi-la ao pó. Luciana não demonstrou desespero ou raiva, reações que Vitoria tanto ansiava para justificar o seu próprio sadismo. Em vez disso, a jovem moveu as mãos com uma graça tranquila e desabotoou o fecho intrincado do colar de diamantes. A joia pesada deslizou por sua pele quente e repousou em suas mãos firmes. Em seguida, ela retirou os brincos de esmeralda, sentindo um alívio imenso, como se estivesse se libertando das correntes de um cativeiro dourado. Ela não precisava daqueles adornos frios para saber quem era ou qual era o seu propósito traçado por Deus neste mundo cheio de ilusões. Ela caminhou lentamente até a matriarca, os saltos ecoando no chão de mármore, e depositou as joias nas mãos trêmulas de Vitoria. Se estas pedras são a medida do valor desta família, então eu as devolvo com alegria, disse Luciana, sua voz soando clara e serena no amplo salão. Nunca precisei de brilhos externos para iluminar o meu caminho. Que estas joias lhe tragam a paz e a salvação que a senhora tanto procura. Dona Vitória. Suas palavras carregavam uma sabedoria profunda, aprendida nas ruas difíceis de Paraisópolis, onde o caráter sempre valeu muito mais do que qualquer riqueza. Vitoria ficou momentaneamente desestabilizada pela calma sobrenatural de Luciana, mas recuperou a sua máscara de indignação, e a aliança de casamento, exigiu a velha senhora, apontando para o anel de ouro no dedo da nora. Meu filho errou ao dar essa relíquia a alguém sem linhagem. Devolva-a também. Você não é digna de carregar a aliança dos Monteiro. Luciana olhou para Mateus, buscando um último vestígio de honra no homem que amara. Ele continuou de cabeça baixa, provando definitivamente que nunca estivera preparado para enfrentar a tempestade ou para proteger a mulher que jurara amar, sem derramar uma única lágrima. Luciana retirou lentamente a aliança do dedo anelar esquerdo. O metal dourado pareceu queimar sua pele por uma fração de segundo antes de ser colocado sobre a mesa de centro de vidro. O casamento não se sustenta no ouro, mas na coragem e no respeito. Meu miruela, num tom que apenas Mateus e Vitoria puderam ouvir claramente. Ela virou as costas para a família Monteiro, recusando-se a oferecer o espetáculo de uma mulher destruída. O silêncio no salão era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seus passos firmes em direção à imensa porta principal. Enquanto caminhava pela calçada fria do bairro do Morumbi, a brisa noturna bagunçou os cabelos escuros de Luciana. Ela não chamou um táxi de luxo, preferindo caminhar alguns quarteirões sob a iluminação amarelada da rua. Em sua bolsa, o contrato de 30 bilhões de dólares parecia pulsar com uma energia vital, uma promessa divina de que a justiça tarda, mas não falha. Ela havia suportado o inferno daquela mansão para ganhar tempo e estruturar sua empresa longe de olhares gananciosos. Agora, livre de todas as amarras e obrigações, ela estava pronta para reescrever a sua própria história no mundo. A distância entre a mansão e a parada de ônibus parecia um portal entre duas realidades diferentes. De um lado, o luxo decadente e a podridão moral disfarçada de sofisticação. Do outro, a vida real e as lutas diárias do povo brasileiro. Luciana pegou o transporte público, sentando-se junto à janela enquanto observava a cidade de São Paulo passar num borrão de luzes e sombras. O motor do ônibus roncava alto, uma melodia reconfortante que a conectava novamente às suas raízes esquecidas. Ela sabia que a verdadeira batalha não havia terminado, mas apenas começado naquela noite fria e incrivelmente decisiva. Ao chegar à entrada de Paraisópolis, o cheiro de comida de rua e o som do samba distante acolheram sua alma cansada. Aquelas vielas estreitas não eram um símbolo de fracasso, mas o berço de sua resiliência inesgotável e da sua força de vontade férrea. Pessoas cumprimentavam-na calorosamente, sem saber que aquela jovem simples, caminhando entre eles, era agora uma das figuras mais poderosas e ricas de todo o continente sul-americano.
A simplicidade genuína daquelas saudações era um contraste gritante e revigorante com a falsidade venenosa que ela acabara de deixar para trás nos salões iluminados do opulento bairro Morumbi. Ela destrancou a porta da pequena casa de tijolos expostos que outrora pertencera à sua falecida mãe. O ambiente estava empoeirado, mas conservava o calor do amor materno e a essência de uma vida pautada na fé e no trabalho duro. Luciana acendeu uma vela humilde diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ajoelhando-se no chão áspero de cimento. Suas lágrimas, reprimidas durante tanto tempo, finalmente rolaram livres pelo seu rosto, não de tristeza ou de dor pela humilhação sofrida, mas de pura gratidão a Deus pela força imensa que recebera para suportar o Calvário e sair completamente vitoriosa. As lembranças das madrugadas estudando sob a luz fraca de uma lâmpada solitária inundaram a mente de Luciana com grande intensidade. Ela recordou as promessas silenciosas que fizera ao lado do leito de morte da mãe, jurando que mudaria o destino miserável de sua família através da educação e do conhecimento profundo. O projeto de tecnologia agrícola, capaz de otimizar colheitas e erradicar a fome em regiões desoladas, nascera dessa dor profunda e persistente. O acordo de 30 bilhões não era um troféu de vaidade pessoal, mas a materialização tangível de um sonho sagrado forjado nas chamas da necessidade extrema. Enquanto as chamas da vela tremulavam suavemente, o telefone celular de Luciana vibrou dentro da bolsa com uma urgência silenciosa. Era uma mensagem do representante do consórcio global de investidores, confirmando que a transferência inicial dos fundos milionários estava programada para a manhã seguinte. A concretização daquele passo monumental significava o fim definitivo da sua vida dupla e submissa. A partir daquele instante mágico, ela não seria mais a nora desprezada e silenciada da família Monteiro. Ela assumiria o controle absoluto do seu império tecnológico e mostraria ao mundo inteiro a força transformadora de uma mulher verdadeiramente livre. O cansaço físico começou a dominar o corpo de Luciana, mas a sua mente operava numa velocidade impressionante e implacável. Ela precisava organizar a estrutura corporativa da sua nova empresa, recrutar os melhores talentos ocultos nas periferias e estabelecer o seu quartel-general longe das sombras do passado. A Avenida Faria Lima, coração financeiro pulsante de São Paulo, logo sentiria o tremor de uma revolução sísmica que abalaria as velhas estruturas de poder. Os herdeiros arrogantes e preguiçosos teriam de abrir espaço para a competência feroz daqueles que construíram o seu próprio caminho com suor, lágrimas e genialidade pura. Na mansão do Morumbi, a festa continuava num ritmo fúnebre, apesar das tentativas desesperadas de Vitoria para animar os seus convidados influentes. A humilhação de Luciana não trouxe o alívio que a matriarca cruel tanto esperava para acalmar a sua própria alma conturbada. Pelo contrário, um sentimento difuso de apreensão pairava sobre a sala espaçosa, como se a partida silenciosa da jovem pobre tivesse deixado um vazio imprevisível e perigoso na estrutura da família. Mateus enchia o seu copo com bebida alcoólica repetidas vezes, tentando afogar a vergonha imensa e a dor surda que consumiam o seu coração covarde. Isabela aproximou-se de Mateus com um sorriso calculista, já desenhando o seu próprio futuro brilhante como a nova dona daquele império aparentemente grandioso. Ela tocou o braço do homem fragilizado, sussurrando palavras de consolo vazias que soavam como falsas promessas de felicidade eterna. No entanto, ela desconhecia os balanços financeiros desastrosos que corroíam as fundações das empresas Monteiro de forma veloz. A ilusão de riqueza era um teatro encenado por Vitoria. E Isabela, cegada pela ambição desmedida, caminhava alegremente em direção a um precipício profundo e inescapável, do qual muito poucos conseguiriam retornar com total segurança. Longe daquela teia de falsidades venenosas, Luciana preparou uma cama simples no chão da sua antiga e modesta casa em Paraisópolis. Ela retirou da bolsa o contrato internacional volumoso, lendo novamente as cláusulas complexas que garantiam o financiamento bilionário
e a proteção total das suas patentes revolucionárias. O brilho da vela refletia-se nas páginas brancas do documento, iluminando as assinaturas que mudariam o curso da sua existência de forma irreversível. Envolvida num cobertor fino e desgastado, ela adormeceu profundamente, sentindo uma paz interior maravilhosa que nenhuma joia, cara ou título nobiliárquico falso poderia comprar neste mundo cruel. O silêncio da madrugada em Paraisópolis possuía uma textura diferente, tecida com o som distante de cães latindo e o gotejar incessante de uma torneira velha. Luciana abriu os olhos no escuro, sentindo a aspereza do cobertor fino contra a pele que, até horas atrás, vestia-se das charas. O contraste absoluto entre a mansão do Morumbi e aquele cômodo humilde não a assustava, mas trazia uma clareza dolorosa à sua mente cansada. Ali, despida das expectativas alheias e da falsidade da elite paulistana, ela era apenas uma mulher, confrontando as cinzas de um casamento que nunca foi verdadeiramente seu. Apoiando as costas na parede fria de tijolos sem reboco, Luciana puxou os joelhos contra o peito e deixou a respiração fluir devagar. A imagem de Mateus, de cabeça baixa, enquanto a própria mãe a humilhava publicamente, repetia-se como um pesadelo incansável na sua mente. Ela havia acreditado, com a ingenuidade de quem ama intensamente, que o amor dele seria um escudo impenetrável contra o veneno de Dona Vitoria. No entanto, a verdade cruel revelou-se sob a luz dos lustres de cristal, a submissão de Mateus. A herança falida da família era infinitamente maior do que qualquer devoção conjugal. As primeiras lágrimas que escorreram pelo seu rosto não carregavam o peso da humilhação, mas a tristeza profunda de um luto inevitável. Ela chorava pela morte de uma ilusão romântica, pelo homem bom que ela imaginava que Mateus pudesse ser se tivesse coragem de enfrentar o próprio sangue. Cada lágrima era um pedaço do seu coração que se partia e, ao mesmo tempo, se libertava das correntes emocionais da mansão dos Monteiro. Luciana finalmente compreendeu que não há solidão mais profunda do que estar ao lado de alguém que não está disposto a lutar pela sua dignidade. Limpando o rosto molhado com as costas da mão, a jovem voltou o olhar para a velha pasta de couro surrada, descansando ao seu lado. Dentro daquela maleta desgastada pelo tempo e pelas viagens de ônibus intermunicipais, repousava o futuro da agricultura sustentável do Brasil e do mundo inteiro. O contrato de 30 bilhões de dólares, assinado digitalmente por fundos soberanos árabes e investidores asiáticos de ponta, era a prova incontestável da sua genialidade silenciosa. Enquanto Dona Vitória exigia de volta um colar antiquado, Luciana segurava o poder de comprar toda a Avenida Faria Lima, se assim desejasse. A memória de sua falecida mãe, Dona Maria, emergiu forte e reconfortante naquele quarto pequeno e iluminado apenas pela lua minguante. Ela lembrou-se das mãos calejadas da mãe, lavando roupas para as senhoras ricas dos jardins, esfregando o tecido até a pele sangrar. Tudo para pagar os seus livros escolares. Maria sempre dizia que o conhecimento era a única riqueza que ninguém poderia roubar. A única chave capaz de abrir as portas de ferro do destino cruel. O choro de Luciana tornou-se silencioso. Uma homenagem sagrada à mulher guerreira que sacrificou a própria saúde pela filha amada. Luciana tocou suavemente os papéis do contrato, sentindo a textura grossa das páginas, como se estivesse acariciando um filho recém-nascido e muito frágil. Cada fórmula química, cada algoritmo de irrigação inteligente e cada plano de logística descritos naquelas páginas foram forjados durante as noites insones em que Mateus dormia pesadamente. Ela havia estudado as secas do Nordeste brasileiro e a degradação do solo com a mesma paixão com que rezava fervorosamente na missa de domingo. A sua tecnologia revolucionária permitiria o crescimento de safras abundantes em terras áridas, devolvendo a dignidade a milhões de trabalhadores rurais esquecidos. O pensamento de que a família Monteiro quase destruiu esse sonho, com a sua mesquinhez, fez o sangue ferver nas veias da jovem cientista. Vitoria Monteiro, com a sua arrogância desmedida e preconceito doentio, representava exatamente o tipo de mentalidade
que mantinha o país acorrentado ao atraso e à desigualdade social. A elite envelhecida preferia manter os seus latifúndios improdutivos e exibir joias herdadas a investir na verdadeira inovação que poderia transformar a vida dos mais necessitados. Luciana percebeu que a sua vitória financeira era também um ato de justiça divina contra a ganância cega dos opressores. O amanhecer começou a pintar o céu de Paraisópolis com tons de roxo e laranja, anunciando um dia que entraria para a história corporativa nacional. O galo de um vizinho cantou ao longe, misturando-se com o som dos primeiros trabalhadores descendo os becos apertados para enfrentar os ônibus lotados da metrópole. Luciana levantou-se do chão frio, sentindo os músculos doloridos pela noite mal dormida, mas com o espírito mais leve e determinado do que nunca na vida. Ela caminhou até o pequeno espelho trincado no banheiro improvisado e encarou o próprio reflexo com uma nova e implacável intensidade. A mulher que a encarava de volta não era mais a nora assustada e submissa que engolia desaforos no luxuoso bairro do Morumbi para manter a paz. Os olhos escuros e expressivos de Luciana brilhavam com a força de uma leoa ferida que finalmente descobriu o tamanho real e assustador das suas garras. Ela não precisava de sobrenomes aristocráticos falidos ou da aceitação de falsos amigos que frequentavam clubes exclusivos com o dinheiro de empréstimos bancários não pagos. A sua verdadeira identidade estava impressa na sua alma resiliente, na sua fé inabalável e no contrato bilionário secreto. Enquanto lavava o rosto com a água gelada da pia humilde, ela planejou meticulosamente os seus próximos passos no implacável tabuleiro de xadrez do mundo corporativo. O primeiro passo seria estabelecer o escritório central da sua recém-criada corporação, a Terra Nova Agritech, no edifício mais moderno e imponente de toda a capital paulista. Ela contrataria advogados de elite, não para atacar os seus antigos algozes, mas para blindar o seu império nascente contra qualquer tentativa de roubo ou sabotagem. A lei da semeadura, um princípio bíblico que a sua mãe lhe ensinara, estava prestes a se manifestar grandiosamente. A jovem abriu o aplicativo do banco no seu telefone celular, e o visor iluminou-se, confirmando o depósito extraordinário do Fundo Soberano Internacional de Investimentos. Uma sequência de números tão longa que parecia surreal brilhou na tela, representando um poder aquisitivo capaz de abalar as estruturas econômicas mais antigas do Brasil inteiro. Luciana respirou fundo, fechando os olhos por um breve instante para agradecer a Deus pela oportunidade milagrosa de mudar tantas vidas desesperadas ao seu redor. Ela sabia que aquele dinheiro não lhe pertencia egoistamente, mas era um instrumento sagrado de transformação social e redenção coletiva. Enquanto isso, do outro lado da cidade imensa, Matheus Monteiro acordou com uma dor de cabeça latejante e um vazio insuportável no lado esquerdo da cama. A ressaca física misturava-se a uma angústia moral devastadora, uma sensação de perda irreparável que apertava a sua garganta com uma força brutal e invisível. Ele caminhou cambaleante até o closet gigante, esperando encontrar as roupas simples de Luciana dobradas na prateleira inferior, como ela sempre deixava com capricho e muito amor. A ausência dos parcos pertences da esposa atingiu o coração do herdeiro como um soco no estômago, tirando-lhe todo o fôlego. Matheus desceu as escadas de mármore da mansão, encontrando a sua mãe já sentada à mesa do café da manhã, perfeitamente maquiada e com ar vitorioso. Dona Vitória bebericava o seu café puro em uma xícara de porcelana importada, parecendo ignorar completamente a tragédia emocional que havia causado na noite anterior. Ela já foi, graças a Deus, comentou a matriarca com um tom gélido e satisfeito, sem sequer olhar para o rosto abatido e pálido do próprio filho. Agora você pode se concentrar em salvar as nossas empresas e cortejar a Isabela, como um verdadeiro Monteiro deve fazer. O silêncio submisso de Matheus diante da crueldade materna era a prova definitiva da sua fraqueza de caráter, uma falha que o assombraria por muito tempo. Ele não teve a decência de argumentar ou a bravura de procurar a esposa pelas ruas perigosas da metrópole caótica para implorar por um perdão impossível. O conforto financeiro,
mesmo ameaçado pelas dívidas astronômicas da família. Era uma prisão dourada, da qual ele não tinha a menor vontade de escapar ou lutar contra. A sua escolha estava feita, trocando o amor verdadeiro e puro de Luciana pela aprovação tóxica de uma mãe narcisista, alheia ao drama patético do ex-marido. Luciana já caminhava pelas ruas movimentadas de Paraisópolis, sentindo a energia pulsante da comunidade trabalhadora invadir a sua alma. Ela comprou pão fresco na padaria do seu João, sorrindo gentilmente para os vizinhos que a cumprimentavam sem saber do seu novo status de bilionária global. A simplicidade daqueles gestos cotidianos aterrava a sua mente, lembrando-lhe constantemente as razões pelas quais ela havia lutado tão bravamente durante tantos anos de sofrimento oculto. A favela não era um lugar de miséria, mas um celeiro inesgotável de pessoas fortes, talentosas e esquecidas pela sociedade elitista. No conforto de um café simples na esquina, ela abriu o seu computador portátil e começou a enviar os primeiros e-mails para formar a sua equipe. Ela contatou antigos colegas da universidade pública, engenheiros brilhantes que, por falta de oportunidades ou de contatos influentes, trabalhavam em empregos medíocres e mal remunerados. A proposta de trabalho que ela enviou não era apenas generosa financeiramente, mas trazia o desafio apaixonante de revolucionar a agricultura do país através da tecnologia verde. Em poucas horas, as respostas começaram a chegar, repletas de entusiasmo genuíno, choque inicial e uma esperança quase infantil. O processo de transformação de Luciana foi silencioso e rápido, como a germinação de uma semente poderosa escondida sob a terra seca antes da chuva forte. Ela não comprou roupas de grife ou carros luxuosos imediatamente, preferindo focar toda a sua atenção na consolidação jurídica e estrutural da sua imensa corporação multinacional. A vingança, ela sabia intimamente, não seria feita através de escândalos públicos, gritos descontrolados ou confrontos mesquinhos com Dona Vitoria e sua corte de puxa-sacos bajuladores. A verdadeira retaliação ocorreria no campo de batalha que a elite paulistana mais respeitava e temia, o implacável mercado financeiro corporativo. Nos dias seguintes, reuniões sigilosas foram conduzidas em salas comerciais alugadas na região da Avenida Paulista, longe dos olhares bisbilhoteiros dos antigos conhecidos do Morumbi chique. Luciana, vestindo terninhos bem cortados, mas sem ostentação, liderava as negociações com a firmeza de um general experiente, comandando o seu exército em direção à vitória certa. Os investidores estrangeiros ficaram maravilhados com a clareza da sua visão estratégica e com a sua capacidade impressionante de resolver problemas logísticos complexos com soluções incrivelmente simples. A garota de Paraisópolis tornou-se, sem que o país inteiro soubesse, a CEO mais temível e genial do mercado. A solidão noturna ainda a visitava ocasionalmente, trazendo lembranças amargas de promessas de amor quebradas e de palavras gentis que se revelaram mentiras dolorosas e calculadas. Contudo, sempre que a tristeza tentava infiltrar-se no seu coração bondoso, ela encontrava refúgio nas orações silenciosas e no trabalho incansável que exigia toda a sua energia. O perdão, ela percebeu aos poucos, não significava reconciliação cega, mas sim a capacidade de soltar o veneno da raiva para seguir em frente com paz. Ela perdoava Mateus pela sua covardia imensa, mas jamais permitiria que ele cruzasse novamente o caminho do seu destino brilhante. A Terra Nova Agritech começou a comprar discretamente vastas extensões de terras consideradas inférteis no interior do país, terras que as famílias ricas haviam abandonado por completo. Com a aplicação dos seus algoritmos avançados e sistemas de irrigação patenteados, a transformação do solo árido em campos verdejantes seria apenas uma questão de meses curtos. O impacto social do projeto seria gigantesco, gerando milhares de empregos diretos para camponeses desesperados e promovendo uma revolução sustentável sem precedentes na história do Brasil. O dinheiro, antes usado para oprimir, agora
serviria como uma força divina para curar feridas profundas da triste desigualdade. Enquanto a empresa de Luciana crescia nas sombras, as indústrias Monteiro mergulhavam numa crise financeira cada vez mais profunda. Sufocadas pela incompetência gerencial de Dona Vitória, os bancos começaram a cortar as linhas de crédito milionárias e os credores impacientes ameaçavam confiscar propriedades valiosas e as fazendas improdutivas da família outrora gloriosa. O desespero substituiu a arrogância nos corredores frios da mansão do Morumbi, onde as brigas entre a matriarca autoritária e o filho fracassado tornaram-se ocorrências lamentavelmente diárias. A roda do destino girava de forma implacável, preparando o terreno perfeito para um confronto final que mudaria absolutamente tudo. Luciana encerrou mais um dia de trabalho árduo, assinando a compra do principal edifício comercial de vidro espelhado, localizado no cruzamento mais nobre da Faria Lima. Ao olhar pela janela do seu escritório temporário, contemplando as luzes cintilantes da cidade que antes a rejeitou, um sorriso sereno desenhou-se nos seus lábios. Ela estava pronta para sair das sombras e revelar ao mercado a força assustadora do império bilionário que construiu com as próprias mãos calejadas e inteligentes. A tempestade estava finalmente armada e pronta para desabar violentamente sobre as cabeças orgulhosas da falsa elite hipócrita da cidade rica. Os primeiros raios de sol banhavam a selva de pedra paulistana, revelando os contornos imponentes do novo edifício sede da Terra Nova Agritech. Luciana caminhou pelos corredores de mármore escuro, o som dos seus saltos firmes ecoando como um relógio implacável. Ela não vestia mais roupas discretas de uma nora submissa, mas um terno de corte impecável, desenhado sob medida para exalar autoridade e sofisticação. O seu rosto, antes marcado pela exaustão e pelo choro contido, irradiava agora uma confiança inabalável e uma serenidade cortante. A menina da favela transformou-se na verdadeira e absoluta dona do jogo corporativo brasileiro. No seu espaçoso escritório panorâmico, com vista privilegiada para o coração financeiro da Avenida Faria Lima, a nova CEO revisava os relatórios de expansão da empresa. Os 30 bilhões de dólares injetados pelos fundos internacionais estavam sendo rigorosamente aplicados na compra de tecnologias de irrigação e terras degradadas pelo descaso de antigos latifundiários. Luciana trabalhava com uma precisão cirúrgica, cercada por uma equipe de jovens talentos resgatados das periferias do país. A lealdade desses funcionários era absoluta, baseada na gratidão profunda e no propósito compartilhado de erradicar a fome através de uma agricultura verde, moderna e altamente sustentável. Enquanto o império de Luciana florescia silenciosamente e dominava o mercado, a outrora inabalável dinastia Monteiro desmoronava sob o peso da própria arrogância. Na mansão sombria do Morumbi, o ambiente luxuoso fora substituído por um clima constante de pânico e desespero sufocante. Dona Vitória, com um semblante envelhecido pela falta de sono, gritava ao telefone com gerentes de bancos que se recusavam a conceder novos empréstimos milionários. As antigas fazendas de café da família, geridas com métodos obsoletos e má vontade, acumulavam pragas devastadoras e prejuízos incalculáveis, empurrando o tradicional sobrenome paulista para a beira do temido abismo financeiro. Mateus, preso num ciclo destrutivo de apatia e arrependimento tardio, vagava pelos imensos salões da casa como um fantasma sem qualquer propósito. O noivado arranjado com Isabela transformara-se rapidamente numa gaiola opressiva de cobranças e futilidades intermináveis. A jovem herdeira, obcecada pelo status de pertencer à família Monteiro, exigia festas luxuosas e presentes caros, ignorando completamente os avisos claros de ruína iminente. O herdeiro covarde não tinha a coragem necessária para admitir à sua futura esposa que o dinheiro secava rapidamente, preferindo manter a terrível farsa para evitar a fúria implacável e humilhante da sua própria mãe. A dor lancinante da ausência de Luciana corroía a alma fraca de Mateus a cada amanhecer solitário. Ele sentia falta da voz suave da ex-mulher,
do cheiro de sabonete simples que ela usava e da luz reconfortante que ela trazia para aquele ambiente doentio. Tarde demais. Ele compreendeu o sacrifício monumental que ela fazia diariamente para suportar as ofensas cruéis de Dona Vitória, apenas para preservar o casamento. Agora, olhando para o rosto superficial e frio de Isabela, ele percebia com clareza brutal que havia trocado um diamante puro e inestimável por um pedaço de vidro sem valor. Longuedale, num galpão tecnológico instalado nos arredores da grande metrópole, Luciana supervisionava pessoalmente a montagem dos novos drones de monitoramento agrícola. Vestindo um jaleco branco impecável sobre o seu terno elegante, ela discutia complexas equações agronômicas com engenheiros que a olhavam com genuína admiração e profundo respeito. Ela lembrava-se constantemente das lições valiosas de sua mãe em Paraisópolis, recordando que o verdadeiro líder não é aquele que humilha os seus subordinados, mas aquele que serve de inspiração. O sucesso estrondoso do seu trabalho era a resposta mais eloquente contra todo o preconceito sofrido nos anos anteriores. O Conselho de Administração da Terra Nova Agritech, composto por brilhantes investidores asiáticos e árabes, demonstrava total confiança nas decisões ousadas da jovem brasileira. Durante uma videoconferência internacional crucial, Luciana apresentou os resultados surpreendentes da primeira colheita experimental realizada em solo recuperado. Os números apresentados eram tão formidáveis que ultrapassavam as previsões mais otimistas do mercado financeiro global. A rentabilidade do negócio verde aliava lucros extraordinários a um imenso benefício social, provando definitivamente que a compaixão e a ética poderiam ser forças incrivelmente lucrativas dentro do brutal e altamente competitivo sistema capitalista contemporâneo, superando a velha ganância destrutiva. O silêncio sepulcral retornou à mesa de jantar da mansão Monteiro naquela noite chuvosa e sombria. Vitória, encarando uma taça de vinho tinto de qualidade duvidosa, tentava processar a notificação extrajudicial que acabara de receber de um grande credor. O prazo para o pagamento de uma dívida colossal vencia em poucas semanas, e a única solução viável seria a humilhante falência decretada. Mateus permanecia calado, engolindo a comida insossa preparada por cozinheiros que não recebiam salários há 2 meses consecutivos. A decadência moral daquela família finalmente havia se materializado na mais crua e desesperadora pobreza material imaginável. Precisamos buscar novos sócios. Mateus, sussurrou a velha matriarca, a voz trêmula, carregando um misto de ódio contido e medo profundo. Existem rumores fortes no mercado sobre um novo fundo de investimentos bilionário, a Terra Nova, que está comprando operações do agronegócio por todo o país. Se conseguirmos uma pequena audiência com o presidente dessa corporação, poderemos vender algumas das nossas fazendas falidas e salvar a nossa honra. Ela não fazia a menor ideia de que a pessoa que detinha o poder absoluto sobre aquele império cobiçado era a mesma mulher que ela havia escorraçado cruelmente daquela mesma casa. Mateus assentiu lentamente, os olhos vazios e sem esperança fixos no prato de porcelana intocada. Eu entrarei em contato com a assessoria deles amanhã cedo. Mãe, dizem que o dono da Terra Nova é um sujeito recluso, que não participa das festas da sociedade e foca apenas em resultados astronômicos. Talvez ele tenha pena da nossa situação histórica e decida nos oferecer um acordo razoável de reestruturação. A ironia trágica daquela esperança patética ecoava pelo cômodo, pois a única pessoa capaz de salvar os Monteiro era justamente aquela a quem eles negaram o direito básico à dignidade humana. Na manhã seguinte, o sol iluminou novamente o escritório suntuoso de Luciana, refletindo nas molduras douradas dos quadros modernos pendurados nas paredes. A sua secretária pessoal, uma mulher negra e extremamente competente originária da zona leste de São Paulo, entrou silenciosamente, trazendo um tablet reluzente. Senhora Silva, temos uma solicitação formal, de reunião muito inusitada, disse ela, mantendo o tom profissional. Os representantes legais do Grupo Monteiro pedem uma audiência urgente com a presidência
para discutir uma proposta de injeção de capital nas suas empresas quase falidas. Como a senhora deseja proceder com este pedido específico de socorro? O coração de Luciana falhou uma batida. Mas a sua expressão permaneceu perfeitamente controlada, fria como uma estátua de mármore esculpida. Ela pegou o dispositivo eletrônico, deslizando o dedo pela tela para ler as mensagens desesperadas redigidas pelos advogados de Mateus e Vitoria. A vida e a justiça divina possuíam um senso de humor incrivelmente poético e cirúrgico. Colocando os seus antigos algozes de joelhos, implorando pela sua própria misericórdia financeira. O círculo implacável do karma, a lei sagrada da semeadura que sua mãe sempre pregava, fechava-se agora diante dos seus olhos brilhantes com uma clareza absolutamente cristalina. Agende a reunião para a próxima sexta-feira, exatamente às 15 horas, na principal sala do nosso conselho, instruiu Luciana com uma voz suave e macia. Diga-lhes apenas que a presidência da Terra Nova aceitou receber pessoalmente Dona Vitória e o Sr. Mateus Monteiro. Não mencione o meu nome sob nenhuma hipótese. Quero que a surpresa seja mantida até o último e derradeiro segundo. A secretária confirmou a ordem com um aceno respeitoso e retirou-se da sala luxuosa. A empresária virou-se para a imensa janela de vidro, contemplando a vastidão da metrópole, que agora lhe pertencia de direito. Os dias que antecederam o fatídico encontro foram marcados por uma ansiedade doentia na decrépita residência dos Monteiro. Isabella, percebendo a tensão palpável, aumentou as suas cobranças mesquinhas, exigindo garantias de que o seu futuro casamento continuaria sendo o evento social do ano. Vitória, à beira de um colapso nervoso severo, mandou polir as últimas joias de família que não haviam sido penhoradas, preparando-se para impressionar o misterioso magnata que salvaria o seu império. A ignorância cega daquela velha senhora orgulhosa era o ingrediente principal de uma tragédia grega desenhada pelas mãos invisíveis da própria justiça cósmica infalível. Mateus tentava ensaiar o seu discurso de venda no espelho do banheiro, tentando esconder as olheiras profundas causadas por noites mal dormidas e litros de uísque barato. Ele sabia intimamente que as terras da família não valiam metade do que pediriam, mas a lábia herdada dos seus antepassados era a única arma restante no seu arsenal miserável. O jovem herdeiro sentia-se um impostor completo, um homem frágil, vestido em trajes caros para esconder a podridão moral que sustentava a sua existência vazia. Ele pedia silenciosamente a Deus por um milagre, ignorando que Deus já o havia abandonado completamente. Em Paraisópolis, a Fundação Maria Silva, criada por Luciana em homenagem à sua mãe batalhadora, inaugurava a sua primeira creche de alta tecnologia. O evento foi simples, voltado inteiramente para as necessidades da comunidade carente, sem a presença incômoda de fotógrafos da alta sociedade paulistana. Luciana abraçava as crianças sorridentes, sentindo uma paz interior maravilhosa que nenhuma vingança pessoal seria capaz de igualar ou superar na sua vida. A sua verdadeira vitória não residia na queda iminente dos Monteiro, mas na capacidade divina de transformar a sua própria dor profunda num farol gigantesco de esperança para os inocentes. Ao retornar para a sua cobertura luxuosa na região do Parque Ibirapuera, a empresária abriu um cofre oculto atrás de um quadro abstrato famoso. Lá dentro, guardado com extremo cuidado, estava um conjunto magnífico de joias compostas pelas mais puras esmeraldas colombianas. Aquelas peças, cujo valor ultrapassava facilmente todos os bens bloqueados da família do seu ex-marido, seriam um instrumento perfeito para a sua grande revelação. Ela não usaria aquelas pedras maravilhosas para ostentar superioridade arrogante, mas sim para refletir a pequenez espiritual daqueles que um dia ousaram julgá-la exclusivamente pelo valor do seu antigo guarda-roupa modesto. A sexta-feira amanheceu com nuvens pesadas e cinzentas cobrindo o céu de São Paulo, espelhando perfeitamente a tempestade emocional que se aproximava rapidamente. Dona Vitória, vestindo o seu melhor tailleur preto de grife, adentrou o saguão monumental da sede da Terra Nova, com passos que tentavam disfarçar o nervosismo.
Mateus e Isabela caminhavam logo atrás, intimidados pela arquitetura moderna e pelo luxo discreto que evidenciava um poder financeiro inimaginável para os padrões da velha guarda. Eles foram recebidos por seguranças polidos e conduzidos a uma antessala privativa que fedia a dinheiro novo. Tecnologia limpa e sucesso absoluto. As horas arrastaram-se dolorosamente na antessala fria. 5 horas inteiras se passaram. Uma tortura psicológica meticulosamente calculada para quebrar os resquícios de prepotência da arrogante matriarca. Isabela suspirava ruidosamente, reclamando do atraso desrespeitoso, enquanto Vitoria mantinha a postura rígida, engolindo o orgulho ferido em prol da sua iminente sobrevivência financeira. Mateus suava frio, sentindo no estômago um pressentimento terrível que não conseguia decifrar ou afastar da sua mente perturbada. Aquela espera agonizante lembrava-lhe as horas que a sua ex-esposa ficava sentada calada nos cantos da mansão, aguardando pacientemente por um pingo de atenção e carinho que nunca chegavam. No interior da sala presidencial, Luciana aguardava o momento exato, com a frieza de uma jogadora de xadrez prestes a executar o checkmate inevitável. Ela usava um vestido vermelho escuro, imponente e elegante, adornado pelo conjunto deslumbrante de esmeraldas que brilhava intensamente sob a iluminação sofisticada do ambiente luxuoso. O seu reflexo no vidro da enorme janela panorâmica mostrava uma guerreira forjada no sofrimento, purificada pelas lágrimas solitárias e erguida pela força do trabalho duro e honesto. Ela inspirou profundamente o ar gelado do escritório, preparando a sua alma para o confronto definitivo com os fantasmas do passado. Senhora Silva. A voz da secretária soou suavemente pelo sistema interno de comunicação do escritório, rompendo o silêncio tenso. Os convidados estão no limite da exaustão emocional na sala de espera. A matriarca já bebeu 4 copos de água gelada e o rapaz parece estar prestes a sofrer um ataque de pânico severo. Devo liberá-los para entrar agora. Um sorriso pequeno e quase imperceptível surgiu nos lábios perfeitamente pintados de Luciana. Sim, por favor, pode abrir as portas principais do conselho e conduzi-los até a mesa central. O espetáculo da justiça divina está apenas prestes a começar. As pesadas portas de madeira nobre abriram-se lentamente, revelando a grandiosidade intimidadora da principal sala de reuniões corporativas do impressionante edifício paulistano. Dona Vitória ajustou a gola do seu casaco escuro, erguendo o queixo num último esforço desesperado para parecer nobre, rica e digna de respeito. Mateus seguiu a mãe de perto, o coração batendo descompassadamente contra as costelas doloridas pela tensão nervosa daquele dia fatídico. A sala encontrava-se em penumbra, com a luz focada apenas na grande cadeira de couro virada de costas para a ampla entrada, ocultando a identidade do poderoso magnata que aguardavam ansiosamente. Senhor presidente, começou Vitoria, a voz ecoando falsamente confiante pelas paredes revestidas de madeira acústica. É uma honra incomensurável para a tradicional família Monteiro estar diante do líder revolucionário do novo agronegócio nacional. Trazemos aqui uma proposta muito vantajosa que unirá o nosso nome secular ao seu vasto capital tecnológico e inovador. A cadeira presidencial girou de forma vagarosa e implacável, revelando a figura feminina que estava sentada com uma postura absolutamente régia. O choque violento e paralisante atingiu o rosto da matriarca arrogante como se fosse um relâmpago divino caindo diretamente do céu sobre a sua cabeça. A visão de Luciana, radiante, inatingível, e carregando no pescoço esmeraldas que valiam mais do que todas as propriedades da dinastia juntas, destruiu as defesas da velha senhora. Mateus perdeu as forças nas pernas, precisando apoiar-se na borda da grande mesa de mogno para não desabar no tapete espesso e luxuoso. Isabela, sem entender a gravidade da terrível situação imediata, olhava confusa para a mulher poderosa sentada à sua frente. O silêncio que se abateu sobre o ambiente não era apenas pesado, era a materialização física do medo genuíno, da vergonha insuportável
e do mais profundo e destrutivo desespero. Luciana entrelaçou as mãos elegantemente sobre a superfície fria e brilhante da mesa central, sustentando o olhar apavorado dos seus antigos torturadores. Boa tarde. Dona Vitória. Boa tarde. Mateus. A voz dela soou límpida e inabalável, destituída de qualquer ódio mesquinho, carregando apenas a força esmagadora de uma vitória absoluta e incontestável. Bem-vindos à Terra Nova Agritech. Ouvi dizer que a renomada e poderosa família Monteiro está precisando urgentemente de caridade financeira para não morrer de fome e humilhação. Por favor, sentem-se. Vamos conversar sobre o verdadeiro preço do orgulho desmedido, da ganância cega e do doloroso fim. O ar dentro da suntuosa sala de reuniões pareceu congelar instantaneamente, transformando o ambiente num vácuo, onde a respiração de Dona Vitória falhou. A matriarca arrogante, que sempre ostentou uma postura inabalável de superioridade, agora tremia visivelmente dos pés à cabeça. Os seus olhos arregalados percorriam o rosto sereno de Luciana, descendo para o formidável conjunto de esmeraldas colombianas que adornava o pescoço da jovem. Aquelas pedras preciosas, irradiando um brilho verde e hipnótico sob a iluminação indireta, representavam um poder financeiro que a dinastia Monteiro nunca sequer sonhou possuir em toda a sua secular e orgulhosa história. Mateus sentiu o chão de mármore desaparecer sob os seus sapatos de couro italiano, forçando-o a apoiar as duas mãos trêmulas na mesa de mogno. A visão da ex-esposa, sentada na cadeira presidencial com uma autoridade que ele jamais imaginou existir, desferiu um golpe letal no seu ego frágil. Ele recordou, com uma clareza dolorosa e nauseante, a noite em que permitiu que a mãe a expulsasse de casa sem um único centavo. Agora, a mulher que ele considerava fraca e dependente segurava o destino de toda a sua linhagem nas palmas das suas mãos delicadas e implacáveis. Isabella, alheia à profundidade dramática daquele reencontro silencioso, olhava de forma confusa para a sogra petrificada e para o noivo à beira do colapso. Ela franziu a testa perfeitamente maquiada, sem compreender por que os donos de um império tão vasto tremiam diante de uma simples executiva. Dona Vitória, o que está acontecendo aqui? Perguntou a jovem herdeira, com uma voz estridente que cortou o silêncio pesado da sala. Esta mulher não é a ex-esposa do Mateus. O que uma garota nascida na favela está fazendo sentada na cadeira do presidente desta corporação gigantesca e bilionária? Luciana manteve o seu olhar fixo na ex-sogra, ignorando completamente a interrupção infantil e irritante da atual noiva de Mateus. Um sorriso gélido, desprovido de qualquer calor humano ou simpatia, desenhou-se lentamente nos lábios vermelhos da nova bilionária do agronegócio. A garota da favela, como a senhorita Isabella tão bem pontuou, é a fundadora, presidente e acionista majoritária da Terra Nova Agritech, declarou Luciana, a sua voz ecoando com uma firmeza cortante. Fui eu quem construiu este império de 30 bilhões de dólares, enquanto vocês gastavam o que não tinham em festas inúteis no Morumbi. A negação imediata e desesperada tomou conta da mente perturbada de Dona Vitória, que se recusava a aceitar uma realidade tão humilhante e devastadora. Isso é uma farsa absurda, uma brincadeira de extremo mau gosto, esbravejou a velha senhora, batendo a mão ossuda contra a mesa de madeira. Você é apenas uma secretária glorificada, uma impostora que invadiu esta sala para se vingar da nossa família ilustre. Exijo falar imediatamente com o verdadeiro dono desta empresa. Alguém do meu nível social que entenda de negócios imobiliários e não uma intrusa suja e ressentida de Paraisópolis. Sem alterar o seu semblante sereno, Luciana tocou num pequeno botão prateado embutido na superfície da mesa, ativando um grande telão na parede. Imediatamente, cópias autenticadas dos registros comerciais internacionais e contratos constitutivos da empresa apareceram brilhando em alta resolução, estampando o nome de Luciana Silva de forma inegável. Sua Dona Vitória. Não há nenhum magnata escondido atrás da cortina para salvar a sua pele enrugada.
respondeu a CEO, com uma calma assustadora. A sua cegueira elitista a impediu de ver o brilho da inteligência que vivia debaixo do seu próprio teto. O choque da confirmação derrubou as últimas defesas de Mateus, que sentiu lágrimas quentes e patéticas inundarem os seus olhos covardes e cansados. Luciana, meu amor, eu sempre soube que você era especial, que você tinha um dom extraordinário, balbuciou o herdeiro falido, tentando forçar um tom íntimo e carinhoso. Nós fomos casados perante Deus. Nós dividimos uma vida inteira. Eu sei que cometi erros terríveis no passado, mas o nosso amor verdadeiro pode superar essa crise. Por favor, ajude a nossa família. Você sabe que eu sempre te amei, no fundo do meu coração. A menção da palavra amor provocou uma repulsa física profunda em Luciana, que apertou as mãos sobre a mesa até os nós dos dedos embranquecerem. Não ouse profanar o nome de Deus ou a palavra amor dentro desta sala. Mateus, retrucou ela, a voz carregada de um desprezo, gelado e absoluto. O seu amor foi silencioso quando a sua mãe me arrancou as joias do corpo e me chamou de parasita na frente de toda a alta sociedade. O seu amor não passou de uma farsa covarde que morreu na noite em que você abaixou a cabeça. As palavras de Luciana atingiram Isabela como um balde de água congelante, fazendo a jovem interesseira finalmente ligar os pontos daquela situação bizarra. Ela olhou para Vitoria, depois para Mateus, e a ficha desceu com um estrondo ensurdecedor dentro da sua mente, focada apenas em status e riqueza. A família Monteiro não estava ali para fechar um negócio brilhante. Eles estavam ali como pedintes miseráveis, à beira da falência total, implorando por esmolas. O pânico de ser arrastada para a pobreza fez com que o falso verniz de lealdade de Isabela começasse a rachar rapidamente. Vitória, percebendo que a agressividade não surtiria efeito algum, mudou drasticamente a sua estratégia tática, adotando uma postura de falsa humildade e profunda vitimização. Minha filha, nós agimos sob grande pressão financeira. Naquela época sombria, tomamos atitudes impensadas. Lamuriou-se a matriarca, forçando lágrimas teatrais nos olhos secos. A Bíblia nos ensina a perdoar 70 vezes 7. E eu sei que você sempre foi uma moça de muita fé, cristã e coração bondoso. Não deixe que o rancor destrua a grandiosidade da sua alma. Salve as nossas terras, por misericórdia e em nome do Senhor Jesus. Um riso curto e amargo escapou dos lábios de Luciana, que balançou a cabeça diante da audácia hipócrita e blasfema daquela mulher terrível. A senhora gosta de citar as escrituras sagradas apenas quando elas servem para cobrir a sua própria ganância e maldade infinita, rebateu a empresária implacável. Deus ensina o perdão, sim, mas ele também é o Senhor da justiça absoluta e da lei inquebrável da semeadura. A senhora plantou humilhação, desprezo e crueldade durante toda a sua vida arrogante. O que a senhora está colhendo hoje não é a minha vingança. É a justiça divina. Como um gesto fluido e calculado, Luciana deslizou uma pasta de couro preta pela extensão da mesa de mogno até parar em frente à Vitória. Aí dentro está o dossiê completo sobre a verdadeira situação das indústrias Monteiro e de todas as fazendas da sua família decadente, informou Luciana. Dívidas bilionárias com bancos privados, processos trabalhistas monstruosos de funcionários que não recebem há meses e terras completamente mortas pela má gestão. O império que a senhora tanto venerava não vale absolutamente nada. Na verdade, ele é um passivo tóxico que ninguém em sã consciência compraria. O rosto da matriarca perdeu toda a cor restante, assumindo uma palidez cadavérica, enquanto os seus dedos trêmulos folheavam os documentos financeiros incontestáveis. Luciana continuou, com a postura de uma juíza proferindo uma sentença definitiva sobre réus condenados pelos seus próprios pecados de arrogância. Eu não os fiz esperar 5 horas na minha antessala por um mero capricho sádico infantil, mas porque eu estava finalizando a avaliação de risco. A Terra Nova não faz caridade para bilionários falidos que destilam ódio.
Nós fazemos negócios inteligentes e sustentáveis. E os senhores são, atualmente, o pior negócio do Brasil. A realidade esmagadora da ruína iminente quebrou o último resquício de dignidade que ainda habitava a alma, oca e frágil de Mateus Monteiro. Diante do olhar chocado da sua mãe e do desprezo da sua noiva, o herdeiro curvou-se para a frente e caiu de joelhos no chão. Por tudo que é mais sagrado. Luciana, eu imploro de joelhos. Choramingou Mateus, juntando as mãos em sinal de súplica humilhante e desesperada. Eles vão tomar a nossa mansão. Vão nos jogar na rua da amargura. Compre as nossas terras. Pague o preço que quiser. Mas não nos deixe afundar. Luciana olhou para o homem ajoelhado aos seus pés, sentindo uma pontada fina de pena misturada com uma indiferença gélida e libertadora. Aquele era o indivíduo maravilhoso que ela jurara amar na saúde e na doença, agora reduzido a uma poça de lágrimas e covardia absoluta. Levante-se. Mateus. O seu choro patético não vai alterar o balanço contábil da sua empresa falida e manchada, ordenou ela, sem elevar a voz um único tom. Você não tem honra para ficar de pé, mas ao menos tenha a decência de não se humilhar mais do que o estritamente necessário. Dona Vitória, tomada por uma fúria cega diante da humilhação pública do seu próprio filho, levantou-se abruptamente, derrubando a pesada cadeira de couro para trás. Levante-se imediatamente deste chão. Seu covarde inútil, gritou a velha senhora, a voz esganiçada ecoando violentamente pelas paredes revestidas de madeira nobre do escritório. Nenhum monteiro jamais se ajoelhará perante uma favelada insolente, mesmo que ela esteja coberta de pedras preciosas roubadas ou de dinheiro sujo. Nós preferimos a morte e a miséria a aceitar esmolas de alguém com uma linhagem tão inferior e podre quanto a sua. Luciana. A palavra miséria funcionou como um gatilho explosivo na mente calculista de Isabela, que finalmente tomou a decisão inevitável de salvar a si mesma. Ela arrancou com brutalidade o anel de noivado cravejado de diamantes do próprio dedo e jogou-o com força sobre a superfície da mesa reluzente. Eu não vou afundar neste navio de idiotas falidos com vocês, anunciou Isabela, a voz transbordando um nojo autêntico e cruel. Mateus, você é uma fraude absoluta, e a sua mãe é uma velha louca. O nosso casamento está oficialmente cancelado a partir deste exato segundo. Passem bem. Mateus tentou agarrar o braço da ex-noiva em desespero profundo, mas ela esquivou-se rapidamente com um movimento brusco de repulsa física e muito nojo. Isabela virou as costas para a família Monteiro, marchando em direção às pesadas portas duplas, sem sequer lançar um último olhar de compaixão aos arruinados. Vitória gritou o nome da garota, tentando desesperadamente manter a última aliança rica que lhes restava. Mas as portas bateram com um estrondo definitivo. A traição da elite revelou-se em toda a sua crueza sem dinheiro. Não havia lealdade, amor ou amizade naquele mundo artificial de aparências. Luciana observou a cena patética com uma serenidade implacável, percebendo que não precisaria mover um único dedo para destruir aquelas pessoas gananciosas. A ganância desmedida e a arrogância cega deles já haviam feito todo o trabalho sujo de forma muito mais eficiente e dolorosa. Ela encostou-se no encosto alto da sua cadeira presidencial, sentindo o conforto luxuoso do couro negro envolver as suas costas cansadas, mas vitoriosas. A tempestade que ela havia previsto desabara com uma fúria devastadora dentro daquela sala restrita, afogando os Monteiro nas águas turvas do próprio veneno que cultivaram durante décadas. Quando o silêncio lúgubre retornou ao ambiente, Luciana inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa para proferir a sua sentença final e definitiva. Eu comprarei as suas fazendas falidas, Dona Vitória, mas não pelos milhões inflacionados que a senhora covardemente exige para manter a sua pose ridícula. Decretou. Eu pagarei apenas o valor nominal da terra nua, e cada centavo será depositado diretamente nas contas dos trabalhadores que vocês exploraram impiedosamente. O restante cobrirá as dívidas bancárias. A senhora e o seu filho
sairão desta negociação com absolutamente nada nos bolsos rasgados. Um grito abafado de terror absoluto escapou da garganta seca da matriarca, que sentiu o seu coração falhar dolorosamente dentro do peito envelhecido. A proposta irredutível de Luciana significava a perda total e irreversível da majestosa mansão no Morumbi, das joias restantes, dos carros de luxo e do status. Eles seriam atirados nas ruas cruéis de São Paulo, forçados a enfrentar a dura realidade da classe baixa que sempre humilharam e oprimiram com tanto gosto. A coroa invisível de Vitória Monteiro quebrou-se em 1000 pedaços microscópicos sob o olhar justiceiro da ex-nora que ela tanto odiava. Nossos advogados entrarão em contato com os seus representantes legais na segunda-feira pela manhã para oficializar a transferência de todos os bens bloqueados, concluiu Luciana. Ela levantou-se com uma graciosidade imponente, recolhendo o seu tablet pessoal e ajustando o colar de esmeraldas verdes que brilhava sob as luzes frias. A reunião está oficialmente encerrada. A segurança do prédio irá acompanhá-los até a rua principal, garantindo que vocês não se percam nos nossos corredores. Que Deus tenha piedade das suas almas vazias, pois o mercado financeiro e a minha empresa não terão a menor clemência. As portas duplas da sala de reuniões fecharam-se atrás de Luciana com um baque surdo, separando definitivamente dois mundos irreconciliáveis, caminhando pelo corredor iluminado de mármore. Ela não sentiu a euforia sádica que a vingança barata costuma proporcionar aos corações amargurados. Pelo contrário, uma paz profunda e silenciosa inundou a sua alma cansada, como se um peso ancestral houvesse sido finalmente retirado dos seus ombros. A justiça divina havia sido feita, não com gritos ou violência física, mas com a precisão implacável e silenciosa de um balanço contábil irrefutável e moralmente devastador para os seus antigos algozes. Dentro da luxuosa sala de reuniões, o silêncio que se seguiu à partida de Luciana era tão denso que parecia sufocar os pulmões de Dona Vitória. A matriarca orgulhosa permanecia imóvel, os olhos fixos na porta fechada, incapaz de processar a magnitude da sua própria ruína financeira e moral. Mateus continuava ajoelhado no chão felpudo, soluçando baixinho como uma criança assustada e abandonada no escuro. A humilhação suprema materializou-se quando dois seguranças robustos, vestidos em ternos escuros impecáveis, entraram na sala com expressões neutras, indicando educadamente que o tempo da família Monteiro naquele edifício havia acabado de forma irreversível. A caminhada até os elevadores panorâmicos foi o trajeto mais longo e excruciante de toda a existência daquelas duas figuras decadentes. Funcionários da Terra Nova Agritech passavam por eles com pastas e tablets, ignorando completamente a presença da outrora toda poderosa realeza do café paulistano. Dona Vitória tentou erguer o queixo enrugado num último e patético esforço para manter a dignidade aparente, mas os seus joelhos fraquejaram visivelmente. Mateus precisou amparar a mãe pelo braço, sentindo a fragilidade física da mulher que, durante décadas, governou a vida de todos ao seu redor com uma mão de ferro implacável e terrivelmente cruel. Ao cruzarem as portas giratórias de vidro na entrada principal do imponente edifício, foram recebidos por uma chuva fina e gelada que lavava as ruas agitadas da metrópole. O motorista particular aguardava ao lado do luxuoso carro importado da família, segurando um guarda-chuva escuro com polidez profissional. No entanto, aquele veículo brilhante não representava mais conforto ou status social, mas sim uma dívida esmagadora que logo seria executada pelos credores impacientes. Vitória entrou no carro em silêncio absoluto, encolhendo-se no banco de couro macio como se tentasse desaparecer completamente do mundo que agora a rejeitava com extrema frieza. Mateus sentou-se ao lado da mãe, observando as gotas de chuva escorrerem lentamente pelo vidro escurecido da janela do automóvel silencioso. O peso da sua covardia histórica esmagava o seu peito com uma força descomunal, dificultando a respiração compassada. Ele percebeu, tarde demais, que o seu medo paralisante
de contrariar as vontades mesquinhas de Vitoria, lhe custara a única mulher que o amara de forma pura e desinteressada. A imagem de Luciana, radiante e inalcançável, no seu trono de poder corporativo, gravar-se-ia para sempre na sua memória, fragmentada como o maior e mais doloroso fracasso da sua vida patética. Do alto da sua cobertura corporativa inexpugnável, Luciana observava o carro preto dos Monteiro afastar-se lentamente pelo trânsito caótico e chuvoso da Avenida Faria Lima. Ela serviu-se de um copo de água mineral fresca, sentindo o frescor aliviar a secura da sua garganta após o confronto emocionalmente exaustivo. A garota que um dia caminhou sob a chuva fina nas vielas alagadas de Paraisópolis, agora controlava o destino agrícola de grande parte do país com extrema sabedoria. A sua jornada monumental não fora motivada pela cobiça obscura, mas por uma necessidade visceral de sobrevivência digna e de redenção inegável. Ela tocou levemente as esmeraldas colombianas que adornavam o seu pescoço elegante, sentindo a frieza das pedras preciosas contra a sua pele quente e viva. Aquelas joias magníficas haviam cumprido o seu propósito teatral perfeitamente, refletindo a pequenez espiritual da sua ex-sogra de forma absolutamente inquestionável. Contudo, Luciana sabia que não precisava daqueles adornos excessivamente caros para provar o seu valor perante a sociedade ou perante si mesma. Naquele exato instante, ela decidiu leiloar o conjunto fabuloso e destinar cada centavo arrecadado para a expansão imediata das escolas profissionalizantes na sua antiga e amada comunidade. A notícia desastrosa da recusa de financiamento espalhou-se pelos corredores virtuais do mercado financeiro com a velocidade assustadora de um incêndio florestal incontrolável, antes mesmo que o carro de luxo da família Monteiro alcançasse os portões de ferro da mansão no Morumbi. Os telefones de Dona Vitória começaram a tocar incessantemente. Eram gerentes bancários bloqueando contas correntes, fornecedores suspendendo entregas essenciais e até mesmo falsos amigos da alta sociedade cancelando convites para eventos exclusivos e jantares de gala. A rede de proteção elitista, construída sobre alicerces de pura conveniência e falsidade, desintegrava-se velozmente diante dos seus olhos apavorados. Ao cruzarem a soleira da imponente porta de entrada da mansão centenária, o ambiente familiar pareceu subitamente transformado num mausoléu frio, silencioso e assustadoramente vazio. Dona Vitória caminhou a passos lentos pelos corredores revestidos de madeira nobre, erguendo o olhar cansado para os retratos a óleo dos seus ilustres e austeros antepassados pendurados nas paredes. Homens fortes que desbravaram terras selvagens e construíram impérios do nada agora, a observavam com severidade, como se julgassem silenciosamente a neta incompetente que destruiu todo o legado sagrado da linhagem. O peso daquela culpa histórica era quase insuportável para o seu coração arrogante. Mateus subiu as escadas de mármore branco com extrema dificuldade, arrastando os pés pesados como se estivesse caminhando em direção ao cadafalso de uma execução iminente. Ele trancou-se no seu quarto espaçoso e desarrumado, abrindo a última garrafa de uísque barato que restava no seu frigobar, antes sempre abastecido com bebidas luxuosas e importadas. O jovem herdeiro sentou-se na beira da cama enorme, cobriu o rosto molhado com as mãos trêmulas e permitiu-se chorar com uma intensidade dolorosa e desesperadora. Ele não era mais um príncipe da elite paulistana, mas apenas um homem profundamente quebrado, solitário e lamentavelmente miserável. Alguns dias angustiantes se passaram antes que os advogados corporativos finalizassem minuciosamente todos os trâmites legais da transferência brutal e implacável das propriedades falidas. Numa sala de reuniões neutra, distante do glamour da Faria Lima, os papéis definitivos foram dispostos sobre uma mesa fria de metal polido. Luciana assinou cada documento com uma caneta simples e traços firmes, oficializando a compra das vastas fazendas por uma fração minúscula do seu valor histórico e sentimental. A justiça, escrita naquelas páginas burocráticas e assinada com tinta preta indelével,
selava o destino final e absoluto da orgulhosa família decadente, sem piedade alguma. O dinheiro injetado pela Terra Nova Agritech foi imediatamente confiscado pelos credores mais ferozes, cobrindo apenas as rescisões trabalhistas atrasadas e uma pequena parte das monumentais dívidas bancárias. Consequentemente, a imensa e luxuosa mansão do Morumbi foi rapidamente executada pela instituição financeira principal para abater o restante do colossal saldo devedor acumulado. Dona Vitória, vestindo um casaco simples e com os cabelos brancos desgrenhados pela total falta de cuidados estéticos, precisou entregar pessoalmente as chaves douradas da propriedade a um oficial de justiça impassível. O som metálico das chaves mudando de mãos ecoou como o badalar fúnebre do império destruído, sem alternativas viáveis ou amigos ricos dispostos a oferecer abrigo gratuito. Mãe e filho foram forçados a alugar um apartamento minúsculo e antigo num bairro de classe média baixa. O contraste brutal entre os amplos salões adornados com obras de arte caríssimas e a sala apertada que cheirava a mofo e umidade era fisicamente nauseante para ambos. Vitória sentou-se num sofá de tecido barato e desgastado, olhando perplexa para as paredes descascadas que a cercavam com uma proximidade sufocante. A realidade da pobreza, que ela sempre tratara com tanto asco e zombaria perversa. Agora era o seu único lar definitivo, impulsionado pela necessidade urgente e humilhante de comprar alimentos básicos. Mateus tentou utilizar os seus antigos contatos influentes para conseguir um cargo executivo em empresas parceiras. No entanto, as portas fecharam-se de forma abrupta e impiedosa, assim que o seu nome maldito era anunciado pelas secretárias engravatadas nos saguões imponentes. O seu currículo vazio, composto apenas por títulos pomposos, sem qualquer experiência prática ou competência real, era motivo de piadas cruéis nos corredores frios do implacável mercado financeiro paulistano. O herdeiro arrogante transformou-se num pária indesejado, rejeitado pela mesma elite fútil que antes aplaudia efusivamente as suas atitudes completamente idiotas. Enquanto a família Monteiro afundava no lodo espesso do esquecimento social e da miséria profunda, Luciana viajava de helicóptero para inspecionar pessoalmente as terras recém-adquiridas no interior do estado. Ao pousar num campo seco e devastado pela má gestão prolongada, ela foi recebida por dezenas de trabalhadores rurais assustados, que temiam as ordens cruéis de um novo patrão tirano. Sujos de terra e com os rostos marcados pelo sol inclemente e pelo sofrimento silencioso, eles seguravam os seus chapéus de palha com as mãos calejadas, aguardando apreensivos o discurso autoritário daquela mulher vestida de forma tão elegante e intimidadora. Luciana caminhou até eles com passos firmes, quebrando imediatamente o protocolo distante e frio que os antigos donos impunham com tanta arrogância e crueldade desnecessárias. Ela olhou nos olhos cansados de cada trabalhador presente, enxergando neles o reflexo puro do esforço honesto que a sua própria mãe fizera durante toda a vida sofrida. Com uma voz clara, doce e transbordando empatia genuína, ela garantiu que todos os salários atrasados já haviam sido integralmente pagos e que ninguém perderia o emprego sagrado. Nós vamos curar esta terra juntos, prometeu ela, sorrindo gentilmente sob a luz intensa do sol radiante do meio-dia. As palavras sinceras e reconfortantes da nova proprietária caíram sobre aqueles homens e mulheres sofridos como uma chuva abençoada após anos de uma seca terrível e desoladora. Lágrimas de alívio puro e profunda gratidão lavaram os rostos empoeirados, enquanto murmúrios de agradecimento a Deus ecoavam pela vasta planície antes completamente esquecida pela justiça dos homens. Eles perceberam imediatamente que Luciana não era uma mera investidora estrangeira, obcecada por lucros rápidos, mas um verdadeiro anjo enviado pelos céus para restaurar a dignidade perdida. A semente da esperança genuína acabara de ser plantada no solo árido e machucado daquelas velhas fazendas paulistas. No minúsculo e abafado apartamento, alugado na periferia caótica de São Paulo, Dona Vitória abriu trêmula uma carta oficial,
entregue pelo carteiro no início daquela manhã chuvosa e deprimente. Era uma notificação extrajudicial do banco administrado pela família da sua ex-futura nora, Isabella, cobrando de forma agressiva e humilhante o pagamento imediato de um empréstimo pessoal menor. A crueldade daquela cobrança implacável, orquestrada pela garota fútil que outrora fingia amá-la profundamente, foi o golpe de misericórdia final no orgulho estilhaçado da velha senhora. Vitoria deixou o papel cair no chão sujo, chorando convulsivamente as lágrimas amargas e inconsoláveis da derrota absoluta. Mateus, encostado no batente da porta estreita do quarto escuro e bolorento, observou a sua mãe desmoronar emocionalmente no centro da sala apertada e cheia de caixas de papelão velhas. Surpreendentemente, ele não sentiu compaixão profunda ou a urgência desesperada de consolar-ele com palavras falsas e promessas vazias de dias melhores e ricos. Uma clareza aterrorizante e dolorosa invadiu a sua mente perturbada, fazendo-o compreender perfeitamente as palavras sábias que Luciana havia proferido na suntuosa e inatingível sala de reuniões corporativas. Eles não eram vítimas infelizes do destino cruel, mas sim prisioneiros acorrentados aos seus próprios e nefastos pecados de estimação. Longe daquela miséria espiritual e material, Luciana ajoelhou-se no meio do imenso campo agrícola, afundando as mãos desprotegidas na terra seca, que logo seria transformada por alta tecnologia e muito cuidado. Ela pegou um punhado de poeira dourada, deixando os grãos escorrerem lentamente por entre os seus dedos finos, enquanto sentia a brisa morna acariciar o seu rosto sereno e vitorioso, erguendo os olhos castanhos para o imenso e límpido céu azul do interior brasileiro. Ela sussurrou uma oração profunda e silenciosa de absoluto agradecimento a Deus. A lei inquebrável da semeadura cumprira-se com perfeição, trazendo justiça e paz eterna. A roda implacável do tempo e do destino continuava a girar de forma constante, esmagando os corações cruéis e elevando aqueles que mantiveram a fé inabalável e a bondade genuína intactas. Dona Vitoria e o seu filho covarde passariam o resto das suas vidas amargas, pagando centavo por centavo a dívida kármica que acumularam durante décadas de pura maldade elitista e arrogância desenfreada. Enquanto isso, a menina pobre, nascida nas vielas esquecidas de Paraisópolis, regava o solo ressequido do seu país amado com a mais pura e cristalina água da esperança verdadeira, provando que o bem sempre floresce triunfalmente. O cheiro de mofo e fritura barata impregnava as paredes finas do apartamento minúsculo, onde a família Monteiro agora tentava sobreviver. Dona Vitória, sentada num sofá esburacado, olhava para as próprias mãos tremidas, sentindo o peso esmagador da miséria absoluta que antes tanto desprezava. A mente ardilosa da velha matriarca, contudo, recusava-se a aceitar a derrota definitiva. Ela acreditava piamente que a religiosidade profunda de Luciana seria o ponto fraco a ser explorado. O plano desesperado era usar a culpa cristã e os laços sagrados do matrimônio para arrancar uma pensão gorda da ex-nora bilionária. No quarto adjacente, Mateus encarava uma fotografia antiga e amassada de Luciana, tirada nos primeiros meses do casamento fracassado deles. O sorriso doce e sincero da jovem contrastava violentamente com a frieza calculista de Isabella, a noiva interesseira que o abandonara no instante exato da ruína financeira. O arrependimento corroía as entranhas do ex-herdeiro como um ácido implacável, destruindo as suas últimas ilusões de grandeza. Ele finalmente compreendeu que havia trocado uma mulher de valor inestimável por um fantasma fútil. Quando a mãe sugeriu procurarem Luciana, ele aceitou, mas apenas para pedir perdão. A jornada humilhante até a favela de Paraisópolis começou num ponto de ônibus lotado, sob o sol escaldante da tarde paulistana. Vitória, vestindo as suas últimas roupas limpas, espremia-se entre trabalhadores suados e sacolas de feira, sentindo náuseas violentas a cada solavanco do veículo velho e barulhento. O destino poético e cruel forçava a outrora rainha do Morumbi a percorrer exatamente o mesmo caminho árduo que Luciana fazia diariamente.
O suor escorria pelo rosto enrugado da matriarca, lavando os resquícios da sua maquiagem barata e expondo a verdadeira face de uma mulher destruída. Ao desembarcarem no coração pulsante e caótico de Paraisópolis, o choque cultural atingiu Vitória com a força de um soco no estômago. As vielas estreitas, cheias de crianças correndo e música alta, representavam um mundo que ela sempre quis manter longe da sua família ilustre. Agora, como mendigos invisíveis, eles caminhavam por aquele labirinto de tijolos expostos, procurando a sede da Fundação Maria Silva. Os moradores locais, percebendo o desconforto evidente dos forasteiros, lançavam olhares curiosos, sem saber que aqueles intrusos arruinados eram os antigos carrascos da filha mais próspera e amada da comunidade. O prédio da fundação erguia-se como um oásis de modernidade e esperança no meio das casas simples e desgastadas pelo tempo. Luciana, vestida com calças jeans confortáveis e uma blusa branca impecável, estava sentada no pátio colorido, lendo histórias inspiradoras para um grupo de crianças atentas. A imagem da bilionária poderosa ajoelhada no chão, rindo genuinamente com os órfãos da periferia, formava um contraste gritante com a mulher fria que dominava a Faria Lima. Ali, longe dos conselhos de administração cruéis, ela encontrava a paz espiritual que o dinheiro jamais poderia comprar. Vitória forçou passagem pelo portão principal, ignorando as advertências suaves do segurança da portaria, e caminhou em direção ao pátio ensolarado. Ela compôs rapidamente uma máscara facial de profundo sofrimento materno, unindo as mãos magras como se estivesse numa procissão religiosa sagrada. Luciana, minha filha querida, chamou a matriarca, a voz embargada por lágrimas perfeitamente falsas e teatrais. Deus tocou o meu coração sofredor e ordenou que eu viesse até aqui buscar a nossa reconciliação divina. A família deve permanecer unida nas adversidades da vida. Por favor, tenha piedade da minha velhice desamparada. A executiva interrompeu a leitura imediatamente, entregando o livro infantil para uma das educadoras presentes no pátio antes de se levantar calmamente. Ela pediu com doçura que as crianças fossem brincar no parquinho interno, garantindo que o ambiente ficasse completamente livre de espectadores inocentes. O sorriso acolhedor sumiu do rosto de Luciana, sendo substituído pela expressão impassível e gélida que havia aterrorizado a diretoria da família Monteiro. Ela cruzou os braços sobre o peito, observando a encenação patética da ex-sogra com a frieza de quem já conhece todos os truques do inimigo. A Bíblia diz que devemos honrar os mais velhos e amparar os necessitados. Minha nora, continuou Vitória, insistindo na perigosa manipulação religiosa. Nós perdemos o nosso lar ancestral, o nosso orgulho e o nosso sustento diário. Você é a única esperança que nos resta neste mundo cruel. Não lhe peço de volta a fortuna da família, mas apenas uma pequena casa digna e uma mesada generosa para sobrevivermos. Nós somos o sangue do seu marido, a herança do homem que você amou profundamente diante do altar de Cristo. Ajude-nos, por compaixão. Antes que Luciana pudesse responder à chantagem emocional grotesca, Mateus deu um passo à frente, com os olhos vermelhos e o semblante devastado. Cale a boca. Mãe, pelo amor de Deus, apenas pare com isso, implorou ela, a voz quebrando numa demonstração rara de coragem e verdadeira vergonha. Ele virou-se para a ex-esposa, não ousando aproximar-se muito. Não viemos pedir dinheiro. Eu vim aqui para dizer que você estava absolutamente certa sobre mim. Eu fui o pior covarde que já pisou nesta terra. Luciana, eu perdi a minha alma para agradar a minha mãe. Luciana sustentou o olhar desesperado de Mateus por longos segundos, enxergando finalmente um lampejo de humanidade sincera no fundo da sua alma fraturada. O ressentimento que outrora envenenava o seu peito havia evaporado completamente, dando lugar a uma pena profunda e irreversível daquele homem fraco. Eu perdoo os seus erros, Mateus, e liberto o seu coração do peso das promessas que você quebrou, declarou ela, com uma voz firme e serena. Contudo, o perdão espiritual
não apaga as consequências terrenas das nossas atitudes cruéis. Os caminhos que trilhamos separaram-se para todo o sempre. Em seguida, ela voltou a sua atenção cortante para a matriarca assustada, destruindo a máscara piedosa de Vitoria com palavras precisas como bisturis. A senhora tem a ousadia infinita de citar versículos bíblicos na minha presença, usando o nome de Deus em vão para cobrir a sua ganância. Disparou Luciana. A senhora exigiu as joias da sua família de volta porque acreditava fielmente que eu era indigna de carregar pedras brilhantes no pescoço. Agora, a senhora rasteja até a favela que tanto odiava, implorando por moedas de ouro da mulher que chamou de parasita. O silêncio que engoliu o pátio florido da fundação era ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros nas árvores ao redor. A senhora recolheu os seus diamantes antigos e as suas esmeraldas frias, mas perdeu a única joia que possuía valor real e inestimável, um coração leal. Sentenciou Luciana. Vocês perderam uma família verdadeira. Alguém que cuidaria de vocês na doença e na miséria. O castigo que vocês enfrentam hoje não foi imposto pelas minhas mãos vingativas, mas pelas sementes de puro ódio que vocês mesmos plantaram com tanto esforço. A fachada de mulher contrita e religiosa estilhaçou-se completamente, revelando a fúria irracional e o ressentimento amargo que habitavam a alma de Vitoria. Sua favelada insolente e maldita berrou a velha senhora, apontando o dedo trêmulo e ossudo para o rosto calmo da jovem bilionária. Você roubou as nossas propriedades sagradas e agora zomba da nossa tragédia. Com esse falso moralismo barato, você vai queimar no inferno por destruir a honra de uma dinastia centenária. O grito desesperado esvaziou as últimas energias do corpo frágil da matriarca, que despencou de joelhos no chão cimentado. Mateus ajoelhou-se imediatamente ao lado da mãe, enfurecida, segurando os seus braços finos com uma firmeza que ele nunca havia demonstrado antes. Ele não tentou defendê-la dos fatos irrefutáveis jogados na sua cara, pois sabia intimamente que cada palavra proferida por Luciana era a mais pura verdade. Acabou. Mãe, o nosso teatro patético de superioridade encerrou as suas atividades de forma definitiva, sussurrou ele, ajudando a velha a se levantar com extrema dificuldade. Ele olhou para a ex-mulher pela última vez. Adeus, Luciana. Que Deus continue abençoando o seu caminho iluminado e próspero. A bilionária observou a dupla arruinada preparar-se para partir, sentindo o encerramento doloroso, porém necessário, de um capítulo sombrio da sua existência. Encontrem a salvação de vocês no trabalho árduo e honesto, Mateus, e não nos bolsos alheios, aconselhou Luciana, proferindo as suas últimas palavras para eles. A verdadeira dignidade reside em construir a própria vida com suor limpo, e não na exploração cruel dos mais fracos. Que a paz acompanhe os dois. Ela virou as costas para as sombras do seu passado, caminhando lentamente de volta para as crianças inocentes que a adoravam. A caminhada de volta pela avenida principal de Paraisópolis foi marcada por um silêncio sepulcral entre a mãe desesperada e o filho resignado. Vitoria chorava lágrimas autênticas de pura derrota, percebendo que o seu nome arrogante não possuía mais nenhuma utilidade ou poder de barganha no mundo. Mateus, por outro lado, sentia uma estranha e libertadora leveza espalhar-se pela sua alma fraturada e vazia. Ele passaria na padaria da esquina e perguntaria sobre uma vaga de ajudante geral, decidido a recomeçar a sua jornada a partir da estaca zero, longe das antigas mentiras nobres, longe daquela redenção modesta e silenciosa. Os tribunais de São Paulo fervilhavam com o escândalo colossal envolvendo o banco pertencente à família de Isabela. Investigações federais descobriram um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e fraude fiscal que destruiu instantaneamente a reputação da jovem herdeira fútil. Para escapar da prisão iminente e da ruína financeira total, Isabela foi forçada a casar-se com um político idoso, corrupto e notoriamente cruel. A sua ambição desmedida de pertencer ao topo da elite havia aprisionado a sua alma numa gaiola dourada,
muito pior do que a própria morte. No final da tarde, quando o sol começou a esconder-se atrás dos prédios cinzentos, Luciana caminhou até a pequena capela de tijolos da comunidade. O cheiro reconfortante de cera queimada e incenso barato abraçou os seus sentidos exaustos, proporcionando um refúgio seguro contra a tempestade das suas próprias emoções. Ela ajoelhou-se diante do altar simples, de madeira desgastada, fechando os olhos para processar a magnitude do milagre que a sua vida havia se tornado. O cordão umbilical invisível que aprendia as dores e humilhações da mansão Monteiro fora finalmente cortado de forma definitiva. Ela acendeu uma vela solitária, dedicando a chama trêmula à memória sagrada da sua amada e batalhadora mãe, Dona Maria. As lágrimas que escorreram pelo seu rosto não eram de tristeza amarga, mas de uma profunda gratidão pelo livramento divino que recebera. Luciana agradeceu a Deus pela força extraordinária de resistir à tentação sombria de uma vingança sangrenta e cruel, permitindo que a justiça kármica tomasse o seu próprio curso natural. O bem e o mal enfrentaram-se silenciosamente nos corredores do mercado financeiro, e a honestidade brilhante saiu absolutamente vitoriosa do campo de batalha. Enquanto a noite caía sobre a cidade gigante, os noticiários econômicos destacavam a valorização estratosférica das ações globais da terra nova Agritech. As manchetes apontavam o sumiço completo da marca Monteiro do mapa agrícola nacional, sendo substituída rapidamente por um sistema inovador de cooperativas rurais lucrativas. Antigos escravos das fazendas falidas agora trabalhavam como pequenos sócios do negócio bilionário, recebendo lucros justos pelas colheitas abundantes geradas pela tecnologia verde. O dinheiro sujo da velha elite fora purificado e transformado num instrumento de redenção social e libertação econômica para milhares de famílias desesperadas e esquecidas. No dia seguinte, Luciana visitou um dos novos complexos de estufas gigantescas construídas nas terras recém-compradas do antigo império destruído do seu ex-marido, acompanhada por engenheiros entusiasmados. Ela observou, maravilhada, os primeiros brotos verdes rasgarem a terra úmida e perfeitamente adubada, com compostos orgânicos revolucionários. Aqueles pequenos talos frágeis de plantas alimentícias eram a metáfora poética e exata de toda a sua trajetória dolorosa, cheia de altos e baixos extremos. Era preciso ser completamente enterrada na escuridão, suportar a pressão e a dor imensa, para poder finalmente romper o solo e alcançar a luz solar. Os trabalhadores que cruzavam o seu caminho faziam questão de cumprimentar, lá com sorrisos largos e apertos de mão, repletos de respeito genuíno e amor. Não havia o menor traço de medo, submissão cega ou obediência forçada nas atitudes daquelas pessoas simples que agora garantiam o sustento das suas famílias. Luciana percebeu, com o coração transbordando de uma felicidade tranquila e madura, que a sua maior conquista não era a conta bancária recheada de bilhões. Ela havia construído uma família gigantesca, unida por ideais nobres de justiça, trabalho árduo e solidariedade mútua, superando os velhos laços de sangue, o passado sombrio, repleto de jantares frios, xingamentos sussurrados e choro contido nos banheiros luxuosos da mansão do Morumbi. Parecia agora apenas um filme distante. As pedras preciosas que causaram tanta discórdia absurda foram finalmente vendidas num leilão internacional, fechado por um valor astronômico que bateu recordes absolutos. O dinheiro garantiu a construção imediata de 10 novas escolas técnicas para jovens carentes em diversas periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro. A lei do retorno provou mais uma vez que a verdadeira riqueza não brilha no pescoço, mas ilumina generosamente o futuro. O outono castigava a cidade de São Paulo com ventos frios quando Dona Vitoria fechou a sua última mala de lona barata. A imponente mansão do Morumbi, cenário de tantas festas luxuosas e demonstrações cruéis de poder, agora pertencia oficialmente aos credores implacáveis. As paredes nuas, despojadas dos quadros valiosos e das tapeçarias seculares, ecoavam o vazio existencial daquela família outrora gloriosa. A velha matriarca caminhou lentamente pelos corredores sombrios,
sentindo o peso esmagador de uma dinastia inteira desmoronando irreversivelmente sob os seus próprios e cansados pés. Mateus aguardava a mãe no andar térreo, segurando 2 caixas de papelão contendo os únicos pertences que a justiça lhes permitiu levar. Ao cruzarem a pesada porta de carvalho pela última vez, o som metálico da fechadura soou como a sentença definitiva de um juiz severo. Não havia motoristas fardados ou carros importados esperando por eles na ampla garagem de pedra. Apenas o silêncio lúgubre de um fim absoluto e vergonhoso. O outrora arrogante herdeiro paulistano chamou um táxi comum, ajudando a mãe fragilizada a acomodar-se no banco traseiro desgastado. O destino final daquela viagem melancólica era um minúsculo apartamento alugado num bairro operário, cercado por ruas barulhentas e vizinhos curiosos. Vitoria entrou no novo lar, sentindo o cheiro forte de umidade misturado com a fumaça dos ônibus que passavam na avenida movimentada. Ela sentou-se numa cadeira de plástico na cozinha apertada, cobrindo o rosto enrugado com as mãos trêmulas, enquanto as lágrimas finalmente transbordavam. A mulher que humilhava empregados por servirem café levemente morno, agora precisava aprender a acender um fogão velho para ferver a sua própria água, impulsionado pela necessidade básica de colocar comida na mesa. Mateus engoliu os resquícios do seu orgulho despedaçado e saiu em busca de trabalho. O currículo vazio de experiências reais fechou-lhe todas as portas nos escritórios luxuosos da Faria Lima, que ele costumava frequentar livremente. Ele acabou aceitando uma vaga de ajudante geral num pequeno armazém de bairro, descarregando caminhões pesados sob o sol implacável da tarde. O suor que escorria pelo seu rosto cansado era o batismo amargo, porém purificador, de um homem que finalmente começava a compreender a realidade. Enquanto os Monteiro experimentavam o gosto áspero da sobrevivência diária, Luciana chegava ao antigo complexo industrial que pertencera à família do ex-marido, a fábrica de processamento agrícola, antes símbolo da opressão e da má gestão prolongada. Agora ostentava a logomarca verde e moderna da Terra Nova. Ela desceu do carro blindado vestindo um conjunto elegante de alfaiataria, sendo recebida com olhares de apreensão e esperança pelos milhares de operários. Aquela mulher, que fora tratada como escória na mansão, retornava agora como a salvadora absoluta de incontáveis famílias trabalhadoras da região. O silêncio tenso dominou o imenso pátio fabril quando Luciana subiu num pequeno palanque improvisado para dirigir-se à multidão de rostos marcados. Os trabalhadores temiam demissões em massa, lembrando-se vividamente da crueldade com que Dona Vitoria costumava cortar direitos básicos para sustentar os seus luxos. O coração de Luciana apertou-se ao ver calos e rugas prematuras naquelas pessoas simples que sustentavam a riqueza de uma elite ingrata. Ela pegou o microfone com firmeza, respirando fundo para transmitir a segurança e o amor que transbordavam da sua alma purificada. Meus amigos e companheiros de jornada, eu sei perfeitamente que o medo do desemprego tem tirado o sono de muitas famílias aqui presentes. Começou Luciana. No entanto, eu não comprei esta fábrica imensa para destruir os seus meios de sustento ou para explorar o suor dos seus rostos cansados. A partir de hoje, todos os salários atrasados estão rigorosamente quitados e nenhum trabalhador honesto será demitido das suas importantes funções. Nós vamos reconstruir este lugar juntos, com dignidade, respeito humano e uma divisão justa dos lucros que geraremos. Um murmúrio de incredulidade varreu o pátio, rapidamente substituído por aplausos estrondosos e lágrimas de alívio que lavaram os rostos sujos de graxa. Operários abraçavam-se emocionados, agradecendo a Deus pelo milagre financeiro que salvara as suas casas da terrível ameaça da fome, iminente e devastadora. Luciana sorriu serenamente, sentindo a presença calorosa da sua falecida mãe, abençoando aquele momento sagrado de pura redenção e verdadeira justiça social. A verdadeira nobreza não corria nas veias azuis de herdeiros preguiçosos, mas habitava o coração daqueles que usavam o poder para servir, muito longe daquela atmosfera de alegria e renovação. A jovem Isabela sofria as duras consequências da sua ambição cega e desmedida.
trancada numa cobertura de altíssimo luxo. Ela vivia um casamento de aparências com um político corrupto, violento e várias décadas mais velho. O marido controlava todos os seus passos com uma vigilância paranoica, transformando as joias caríssimas que ela usava em pesadas correntes de um cativeiro dourado. O reflexo que Isabela encarava diariamente no espelho do banheiro suntuoso mostrava apenas uma alma completamente vazia, morta pela própria ganância. O contraste monumental entre o sucesso da Terra Nova e a ruína da velha guarda tornou-se o principal assunto dos grandes jornais econômicos brasileiros. Analistas financeiros elogiavam a visão revolucionária de Luciana, destacando como a responsabilidade socioambiental multiplicava os lucros de forma surpreendente e totalmente sustentável. A economia deixava de ser uma ferramenta cruel de concentração de renda para se transformar num motor poderoso de desenvolvimento comunitário acelerado. A menina sonhadora da favela de Paraisópolis havia reescrito as regras cruéis do implacável capitalismo nacional com a tinta indelével da profunda compaixão. No silêncio reconfortante do seu escritório panorâmico, Luciana revisava os relatórios impressionantes de produtividade das novas fazendas ecológicas espalhadas pelo interior continental. Os campos degradados pelo cultivo predatório e insustentável dos Monteiro ressuscitavam rapidamente, exibindo uma vitalidade agrícola que desafiava as projeções mais otimistas. Ela tocou suavemente na tela do computador, observando as fotografias aéreas que mostravam um vasto oceano verde, cobrindo a terra, antes morta e estéril. Cada semente germinada naquele solo recuperado era uma vitória silenciosa contra a mentalidade destrutiva e egoísta da antiga elite falida. Uma lembrança fugaz da fatídica noite na mansão atravessou a mente brilhante da empresária, trazendo a imagem do colar de diamantes brilhantes. Dona Vitoria acreditava que retirar aquelas pedras preciosas do pescoço da nora apagaria todo o seu valor intrínseco e a sua dignidade humana. Ironicamente, a humilhação pública serviu apenas como um catalisador poderoso para despertar a força adormecida e a inteligência implacável da genial cientista rejeitada. As cicatrizes daquele desprezo elitista converteram-se numa armadura impenetrável que protegeu Luciana durante a construção do seu formidável império bilionário. O valor integral arrecadado com o leilão do suntuoso conjunto de esmeraldas colombianas já estava gerando frutos maravilhosos nas periferias urbanas carentes. A primeira escola técnica de agricultura urbana, financiada por esse dinheiro específico, inaugurou as suas atividades num bairro extremamente pobre da Zona Leste. Centenas de jovens marginalizados agora aprendiam programação, botânica avançada e gestão de negócios verdes, rompendo o ciclo maldito da miséria hereditária e violenta. Luciana transformara o símbolo máximo da futilidade opressora num instrumento divino de libertação intelectual e financeira para os verdadeiros necessitados. Durante uma visita, surpresa à nova instituição de ensino, Luciana caminhou pelos corredores coloridos, observando os adolescentes concentrados nos computadores de última geração. Uma garota negra, de cabelos crespos e olhos brilhantes de curiosidade genuína, ergueu o rosto da tela e sorriu timidamente para a visitante ilustre. Naquele olhar puro e cheio de infinitas possibilidades, a CEO enxergou a sua própria essência resiliente, refletida como num espelho cristalino do tempo. A certeza maravilhosa de que a sua dolorosa jornada estava pavimentando um futuro seguro para aquela geração encheu o seu peito. Naquele mesmo dia exaustivo, Mateus recebeu o seu primeiro salário mínimo num envelope de papel pardo no fundo do escuro armazém atacadista. Ele olhou para as notas amassadas com uma reverência profunda que nunca dedicou aos milhões de reais que costumava gastar inconsequentemente em festas fúteis. As suas mãos estavam calejadas, cheias de pequenas bolhas doloridas, mas o dinheiro que segurava era absolutamente limpo e fruto do seu suor honesto. No caminho de volta para casa, ele parou numa padaria simples e comprou pães frescos e um pedaço de queijo. Vitoria recebeu o alimento das mãos do filho num silêncio carregado de significados dolorosos e de uma resignação que beirava a total apatia. O pão mastigado lentamente
tinha o sabor amargo da derrota absoluta. Mas também trazia a nutrição básica que a mantinha viva naquele purgatório terreno. Pela primeira vez na sua longa existência pautada pela soberba constante, a velha matriarca caminhou até a pequena paróquia de bairro para rezar sinceramente. Ajoelhada no banco de madeira dura, ela chorou pedindo perdão a Deus por ter destruído a própria família com maldades. No final da movimentada semana de negócios, Luciana decidiu afastar-se da metrópole caótica e viajou para o coração pulsante do seu projeto agrícola. O helicóptero pousou suavemente numa clareira rodeada por quilômetros ininterruptos de plantações verdejantes que balançavam graciosamente sob a brisa morna do cerrado brasileiro, longe dos telefones corporativos, das reuniões tensas de conselho e das planilhas financeiras bilionárias. Ela buscava a reconexão essencial com a natureza viva. A terra respirava saúde, exalando um aroma reconfortante de chuva recente e de folhas novas crescendo sob o sol tropical generoso. Ela caminhou sozinha pelas trilhas de terra fofa que cortavam as lavouras infinitas, sentindo a textura áspera e familiar das folhas roçando nos seus braços. O céu do interior começava a pintar-se com tons dramáticos de laranja, rosa e roxo, anunciando o fim majestoso de mais um dia produtivo. O canto ruidoso de pássaros selvagens e o zumbido constante de insetos polinizadores formavam a orquestra sinfônica perfeita para celebrar o triunfo indiscutível da vida. Aquele ecossistema vibrante era a materialização física dos seus sonhos mais íntimos e das orações secretas da sua falecida mãe. Agachando-se no meio da plantação frondosa, Luciana tocou a raiz forte de uma planta que crescia vigorosa num solo antes considerado totalmente irrecuperável. A genialidade da sua tecnologia agrícola residia em respeitar profundamente os ciclos naturais, curando a terra machucada em vez de extrair os seus recursos violentamente. Esse princípio científico espelhava perfeitamente a sua própria filosofia de vida, baseada na cura amorosa e na superação das dores mais profundas da alma. A vingança é um veneno que mata as raízes, enquanto o perdão e o trabalho árduo são águas que geram florestas. A grande lei cósmica da semeadura, a justiça imutável de Deus, que ela sempre temeu e respeitou, havia se manifestado de forma inquestionável. Dona Vitoria e Mateus plantaram ventos de arrogância, traição e crueldade gratuita, e acabaram colhendo a tempestade furiosa da miséria e do isolamento absoluto. Luciana, por outro lado, semeou resiliência silenciosa, inovação brilhante e uma compaixão profunda que a manteve humana durante a sua árdua e solitária caminhada. Agora, ela colhia um império inabalável e uma paz de espírito que nenhuma fortuna material no mundo poderia comprar ou roubar. As histórias da antiga família Monteiro logo se tornaram apenas lendas sussurradas pelos cantos escuros da metrópole, contos de advertência sobre a efemeridade do poder sem alma. A sociedade elitista que os reverenciava os esqueceu na mesma velocidade com que eles faliram, substituindo-os rapidamente por novos rostos e novas fortunas efêmeras. Essa amnésia coletiva do sistema capitalista provava o quão frágil era a ilusão de superioridade que Dona Vitória ostentava com tanta ferocidade na sua época de glória. O único legado duradouro no mundo é aquele gravado no coração das pessoas que ajudamos a levantar do chão com compaixão. A Terra Nova continuou a sua expansão formidável pelas vastas planícies da América Latina, levando tecnologia verde e esperança verdadeira para milhões de agricultores historicamente marginalizados. A menina que saíra da favela com um contrato secreto na Bolsa Humilde transformara-se no maior farol de empreendedorismo social de todo o hemisfério sul. E mesmo com todo esse sucesso estratosférico, ela nunca abandonou a casa simples de tijolos expostos em Paraisópolis, visitando-a frequentemente para nunca esquecer as suas valiosas raízes. A simplicidade intocada da sua alma permanecia como o seu maior tesouro, blindado contra todas as tentações fúteis da riqueza desmedida. O sol finalmente afundou no horizonte distante, banhando o campo vasto com a sua última luz dourada e abençoada
antes do anoitecer sereno. Luciana levantou-se lentamente. Fechou os olhos escuros e permitiu que a brisa refrescante bagunçasse livremente os seus cabelos soltos e longos. Um sorriso leve, autêntico e carregado de uma profunda e imperturbável tranquilidade floresceu nos seus lábios, marcados pela longa e árdua jornada de vida. A menina sofredora de Paraisópolis havia vencido as sombras cruéis do destino, encontrando a justiça perfeita e a felicidade eterna sob os céus de Deus.